começar rapidinho um bate-papo legal com o meu amigo Moisés. Daqui a pouquinho nós vamos continuar aqui o nosso momento de louvor, né? Mas eu gostaria de saber a respeito do trabalho social, Moisés, que você tem feito aqui na cidade de Taubaté. Acredito que também que fora da cidade tem outras pessoas que vocês também estão sempre junto aí, né? Sim, pastor. Gostaria de cumprimentar primeiramente aí os telespectadores que estão acompanhando ao vivo aí nos estúdios, pela live no Facebook. E também gostaria de cumprimentar os ouvintes que estão nos ouvindo aí nessa internet sem limites de vários lugares do país e do mundo. E uma boa tarde a todos vocês. Me chamo Moisés, sou ministro, sou evangelista, ministro ali na Casa no Sonho de Deus. E a gente tem despertado algo no nosso coração há muitos anos, que nós temos feito aí trabalhos sociais, trabalhos verdadeiros, sinceros, e temos aí feito aquilo que era, muitas das vezes, que era para a igreja estar fazendo, né? Cumprindo um dever cristão, um mandamento bíblico, que nós como igreja devemos cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. E isso eu não pego como uma parte teórica, eu uso essa parte como um dever, como um mandamento. É muito fácil a gente falar palavras bonitas, ter oratória, boa oratória em igrejas, pregar, cantar, louvar, ministrar, palestrar, conferencistas, títulos, cargos. É muito bacana ter tudo isso. Mas a Bíblia diz e nos ensina que mesmo que falasse todas as línguas, tivesse todos os dons, mas não praticasse o amor, nada disso valeria. Então o que eu aprendo com isso? Não adianta a gente ter cargo, status, dinheiro, carros, bens materiais, títulos e não ter o verdadeiro amor. E infelizmente hoje, nos dias de hoje, em pleno 2020, muitas pessoas esqueceram disso. Isso é cumprimento da palavra. A palavra diz que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriariam e estariam apostatados da fé. O que seria apostatados da fé? Pessoas que falariam de amor, mas não vivem o amor. Falariam de felicidade, mas não experimentam a felicidade. Falam de prosperidade, de bênçãos, de vitórias, mas vivem uma vida de derrotas, vivem uma vida de fachada. Mas eu me alegro muito quando eu vejo uma obra social verdadeira e singela, simples, porque o Evangelho de Cristo é simples, né? Vivemos nos tempos de hoje, onde as pessoas desacreditam de tudo e de todos, pessoas que surgem criticando, do nada aparecem nas redes sociais, metendo pau, criticando, falando mal. É muito fácil hoje em dia, é muito cômodo a gente criticar e julgar alguém ou alguma situação. Mais difícil é estar na pele daquela que está passando. E isso, pessoal, ouvintes, amigos, facebookianos aí, o pessoal que tem nos acompanhado, isso é verdadeiro, isso é verídico, isso é fato, pastor. A gente vive isso que a gente fala. É muito fácil hoje em dia você falar, pregar, ministrar sobre a vida das pessoas e viver uma outra vida. Viver algo de fachada. E não é o nosso caso. Graças a Deus, não é o meu perfil mesmo, é ficar entrando em brigas, debates, discussões, levantando bandeiras de A, B ou C, porque Jesus veio e não levantou esse tipo de situação, de crítica, não ficou julgando, não ficou criticando, não arrumou briga, não arrumou discussão. Pelo contrário, ele fugia quando tinha esse tipo de coisa. E hoje em dia as pessoas compram briga por nada, do nada. Eu não fui com a cara dele, já mete um comentário, já faz uma pergunta tendenciosa. As pessoas agem assim, às vezes na má fé. É verdade. Querendo te forçando a falar algo que você não quer. Te fazendo, forçando uma situação a que você não quer entrar. Eu prefiro ficar na minha e falar. Enquanto esse pessoal perde tempo em falar, criticar, apontar, acusar, eu me preocupo em ajudar realmente as pessoas. Eu não fico tirando foto de ninguém, expondo a pessoa, eu exponho a situação e ajudo a pessoa. Nunca você vai ver eu tirando um selfie com uma pessoa assim, falando, olha, eu estou ajudando a fulano de tal, porque isso é ridículo. Né? É o que a Bíblia faz, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas é bom a gente dar ênfase na situação, para poder ajudar a situação.
Se ali está faltando uma cadeira de roda, nós vamos mostrar, está sendo entregue uma cadeira de roda, eu não vou expor a pessoa. Sim. A família está precisando de uma cesta básica, passando nesse momento de quarentena, pandemia, sem recursos, sem dinheiro, não pegou a cesta básica nem da prefeitura, nem do estado, não recebeu o auxílio do governo. E aí, ela vai ser assistida por quem? As igrejas não estão podendo funcionar, né? Até então. Agora, a partir desse final de semana, aos finais de semana já está funcionando normal. Ou seja, quem era para ajudar, que é o Estado, e a igreja não estão ajudando. E quem vai ajudar essas pessoas? Então, eu tenho ido em casas que tem famílias, crianças, tomando água com açúcar, porque não tem leite para tomar. Pessoas, famílias aí que estão comendo a base de angu no almoço e janta todos os dias. Macarrãozinho branco. E isso por quando tem. Então, são problemas que era para o Estado estar cumprindo com o seu dever, com o seu papel, e também o município, né, o executivo, era para estar vendo, assistindo essas famílias, essas pessoas. As igrejas também, e é o assunto que nós vamos estar falando hoje. Qual a importância da igreja na sociedade? É isso, cumprir o mandamento bíblico. Esse princípio bíblico que é de amor ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo. A lógica de Deus é totalmente diferente da lógica humana. A lógica humana fala que 2 mais 2 é 4. A lógica de Deus não, é dano que se recebe. Você quer ser o primeiro, seja o último. Então a ótica de Deus, o princípio, o mandamento bíblico é totalmente diferente desse padrão. E eu sigo os padrões e os princípios bíblicos. Aprendi com meu pai, vi meu pai desde pequenininho. Desde quando eu era criança, eu vejo meu pai dando bons exemplos, fazendo essa veia solidária, essa veia social, vem do meu pai. Eu já vi o meu pai colocando um andarilho, a gente falava lá em Lorena, andante, né? Pessoas, moradores em situação de rua, colocando dentro da minha casa, dando banho, fazendo a barba, cortando o cabelo, dando roupa dele. Eu já vi meu pai fazendo tantas coisas. E hoje as pessoas podem falar, mas ele pode fazer isso por causa de política. Não é, meus irmãos. Não é, meus amigos. Eu faço isso porque eu aprendi com meu pai. Isso é um legado que meu pai me deixou. Se for preciso, quem me conhece de andar comigo, igual o Wilson, a minha esposa, sabe disso. Se eu puder, eu tiro do meu corpo para poder ajudar alguém. Porque isso é um princípio bíblico, é um mandamento bíblico. Sim. Né, Wilson? Boa tarde a todos. Só para fazendo uma ênfase aqui na questão da ajuda que a gente consegue dar à população, é o seguinte, o Moisés Pirulito não é uma instituição, não é uma ONG, tampouco uma empresa. Então tudo que é dado a terceiros vem de uma outra pessoa, de um outro doador. Prestação de conta, minha gente. Muitos empresários que são nossos parceiros, eles solicitam a gente estar fazendo a prestação de conta, uma forma de esclarecimento e da gente mesmo estar se resguardando de qualquer tipo de eventualidade. Trabalho, honestidade e transparência. Então, gente, tudo que é às vezes publicado em rede social é totalmente com consentimento da família, explicado calmamente e para prestação de conta, porque a doação vem de terceiros, tá bom? Nós vamos buscar com os nossos carros, colocamos combustível do nosso bolso de coração e vamos lá fazer uma família mais feliz de coração, só que aliviador do próximo, só que a prestação de conta é algo que tem que ser feito e essa é uma forma dela. Lembrando que a comunidade Refúgio do Altíssimo agora também, através aí da pastora Vanessa Pérez, pôde estar abençoando, ajudando, e nós nos comprometemos em estar levantando sempre, Moisés, porque nós vimos a transparência, irmão, tá bom? E pra gente é isso, pra gente o que importa é a transparência de tudo que é feito. Teve uma pessoa, uma certa vez, pastor, que me questionou sobre isso, sabe? Uma pessoa muito intelectual, muito inteligente, muito influente na cidade, e ela me questionou numa certa ocasião, me chamou de canto lá na Câmara Municipal e falou assim, por que você faz isso, essa parte social? Me diz a verdade, por que você faz isso? E você não encontra pessoas ingratas, pessoas que você ajuda e depois vira as costas para você e te ataca, alguma coisa assim? Eu falo assim, passo constantemente. Mas falou, então por que você continua fazendo mesmo as pessoas sendo ingratas?
Ele me questionou desse jeito. Aí eu falei assim, bom, eu vou te explicar de uma certa maneira muito rápida e objetiva. Numa parábola chinesa, um monge sempre ia na beira do riacho. E uma certa feita ele viu um escorpião ali, caiu na água e começou a querer se afogar, né? Começou a se bater tudo assim. Ele, com muito dó, ele pegou um galho de árvore, colocou naquele escorpião, ele subiu na pontinha do galho e ele puxou para fora e colocou ele na margem do rio. Aquele escorpião na mesma hora foi e picou o dedo do pé dele. Ou seja, ele fez um favor pro escorpião, o escorpião ainda picou. Ele ficou mal, quase morreu. Os amigos dele cuidaram dele, medicaram, porque ele vivia numa aldeia muito, muito longe, não tinha recursos médicos, essa parte de tratamento e tal. Com muito custo ele se recuperou. E para onde ele começou a ir novamente? Para o mesmo lugar onde ele sempre ia meditar, que era na beira daquele riacho. E para surpresa dele, aquele mesmo escorpião estava na beira do lago e na hora que ele foi atacar um inseto, ele escorregou e caiu no rio de novo. Meu Deus. De novo. Aí esse monge teve a oportunidade de pensar, eu já fiz isso uma vez e ele me atacou de novo. Mas ele ficou pensando, meditando, ele pegou o galho novamente, colocou na água, puxou aquele escorpião para fora e colocou ele na margem do rio novamente. Eu achava que o escorpião dessa vez não ia fazer isso, né? Mas não. O escorpião foi novamente e atacou ele novamente e picou ele de novo. Meu Deus. O que eu aprendo com essa parábola? Quando esse monge foi questionado, poxa, mas de novo, a segunda vez que esse escorpião faz isso, você não sabe que isso é a natureza dele? Então, daí o monge respondeu com todo debilitado e falou, então, a natureza dele é atacar, seja quem for. E a minha natureza é de ajudar, é de fazer, é de servir, é de compartilhar. Deus, seja quem for. Seja quem for e da forma que for. Então, eu aprendi muito com essa parábola. Por isso eu uso uma frase, quem não vive para servir, não serve para viver. Eu aprendi isso na polícia. Em 2000, quando eu entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo, fui 4 anos da Polícia Militar. Eu aprendi essa frase e eu comecei a viver essa frase. É diferente a gente saber a parte teórica da situação, ler um bom livro, ou aprender com alguma situação na teoria. Agora, tenta experimentar isso na prática. E é isso que eu venho fazendo, pastor. Glória a Deus. Eu posso não saber a Bíblia de capa a capa, embora eu já li algumas vezes. Eu posso não saber os versículos de cabeça. Eu posso não saber várias passagens, nomes de personagens. Mas o que eu aprendo da Bíblia eu tento colocar em prática. Essa é a diferença. O Evangelho de Cristo é simples. Não, hoje nós temos aqui o meu amigo Moisés, né? Com um trabalho social lindo aqui na cidade de Taubaté. Também temos o nosso amigo Wilson, que faz parte desta equipe sensacional. Vou estar recitando uma poesia de minha autoria, que ela fala da figura da pessoa de Jesus quando esteve aqui na terra. Amém? Jesus, ele foi o olhar mais suave que se viu por essa terra, a voz mais doce que se ouviu por essa terra, um brilho no olhar, o coração mais puro. Ele era o próprio Deus encarnado neste mundo, que por amor tudo pôde, que por amor tudo esperou, que por amor suportou todas as aflições da terra, a dor da traição, a dor da rejeição, sentiu medo e chorou com os cravos em suas mãos. Também foi desamparado segundos antes da morte, com o corpo todo ensanguentado, castigado pelo chicote. Sozinho, ele foi morto pelo teu e pelo meu pecado. E toda vez que eu me lembro, eu me pergunto indignado: cadê a multidão que ele abençoou? Onde estavam os leprosos que ele curou? Onde estava o paralítico do tanque, 5.000 alimentados, e a mulher do fluxo de sangue? Onde estava a justiça e a paz, pois condenaram a Jesus, libertando Barrabás? Mas mesmo assim, ele nos olhou, nos amou e pediu e orou ao Pai, dizendo: Pai, os perdoem, pois eles não sabem o que fazem. Jesus, a maior
e verdadeira história de amor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, queridos. Depois dessa maravilhosa poesia aqui que o nosso irmão Wilson nos trouxe, nós ouvimos aí Isadora Pompeu, Braços de Amor. Bom, o que houve aí em relação a essa pandemia, essa Covid-19 aí, eu acho que serviu para muita gente se despertar. As igrejas se despertarem, porque estava virando rotina. Já, no meu ver, já está virando rotina. Assim, cultos de quarta e domingo, ou terça, quinta e domingo, né? E todos preocupados com a sua vidinha, com a sua bênção, com a sua prosperidade, com o bem da sua família, indo para a igreja. E, de repente, houve essa pandemia, caiu sobre o mundo, né? Sobre vários países, inclusive sobre o nosso país aqui, o Brasil, estado de São Paulo, Taubaté. Vamos falar Taubaté? Não estou falando mal de igrejas nenhuma, mas como somos igrejas, nós somos templo do Espírito Santo, a Bíblia nos ensina que devemos cuidar das pessoas. Aconteceu algo assim essa manhã que me chateou muito. Eu perdi um grande amigo aqui no bairro, o Marcelo Pipas, e nós ficamos sabendo hoje cedo da morte dele, sendo que ontem eu passei em frente à casa dele, cumprimentei ele. A princípio, a gente vendo, tá tudo normal. Mas e dentro da pessoa? Meu Deus. E o vazio, e as dúvidas, e as aflições, os problemas que a comunidade tem enfrentado, as pessoas têm enfrentado no dia de hoje. Hein? Essa fica para a gente refletir e pensar. Eu me senti culpado, porque eu poderia estar lá com ele, orando com ele, vendo como você está, tudo bem. Então eu me senti assim, omisso. Então, hoje a igreja do Senhor, ela peca muito nisso. Às vezes passa na calçada, vê um andarilho, uma pessoa morrendo de fome, quase pisa na pessoa ainda e vai embora para a igreja, porque com a Bíblia debaixo do braço. É nitidamente a parábola do bom samaritano. Então eu me pergunto, o que a igreja tem feito hoje na cidade de Taubaté? Com tantas pessoas morrendo, com doenças terríveis, mortes, homicídios, suicídios. Será que não está havendo a falta da igreja? O cumprimento, o ID, cadê? Onde está o ID pregar e o evangelho a toda criatura? Onde está ama mais o próximo como a ti mesmo? Hein? Onde estão essas parábolas? E a gente vai ser cobrado. Nós, como igrejas, seremos cobrados por isso. Entende? Então eu fico refletindo e pensando, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Não me deixe ser omisso. Não me deixe ser, assim, fazer vista grossa. Não me deixe. Então, os casos que a gente tem acompanhado, a gente tem tido conhecimento, nós não estamos fazendo vista grossa. Nós estamos tentando de ajudar de uma maneira ou de outra. Sim. São pouquíssimos casos, né, que têm escapado das nossas mãos, que a gente não tem conseguido atender. É quase raro. Por quê? Por causa disso. Não porque eu sou o dono da verdade, ou porque... Não. É porque eu tento praticar o ide e pregai que Cristo me mandou, me enviou. Eu tenho sido igreja. Glória a Deus. Eu tento ser igreja o máximo possível. Sou falho, sou passivo de erros, como todos. Mas eu tento fazer o meu melhor e fazer com excelência. E o amor que Deus colocou no meu coração, eu peço todos os dias para que Ele não deixe esfriar. Porque a partir do momento que o amor se esfriar, daí acaba tudo. Acaba o mandato, acaba assim a sua motivação, o seu objetivo. Acaba o porquê de tudo. Né? Então eu tento dia após dia a pedir para Deus conservar esse coração quebrantado, humilde. Eu sei de onde Deus me tirou, a obra que Ele tem na minha vida, e nós sabemos que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Eu tive que passar por um processo doloroso, eu experimentei quase a transição, a passagem da vida e da morte. Eu tive que tomar 5 tiros de 38, eu tenho 9 órgãos operados, eu tenho cicatriz no corpo inteiro, para mim saber que Deus tinha uma obra para fazer na minha vida. E Ele me forjou esses anos todos, Ele me preparou esses anos todos, para poder desempenhar uma boa obra e cumprir o chamado e realizar o propósito que Ele tem na minha vida. E não é um propósito pessoal, não é um objetivo pessoal. Hoje eu vivo por propósito e não por necessidade. Glória a Deus. Muitas vezes eu com Wilson não temos gasolina para ir fazer uma visita social.
Às vezes a gente fica juntando moedas para abastecer o carro para ir ajudar alguma pessoa que está precisando. E eu fico pensando em pessoas que estão hoje no mandato, têm os cargos, têm status, têm dinheiro, têm recursos, têm as secretarias à disposição, tem tudo e não faz. Deixa para fazer próximo um período eleitoral para as pessoas se lembrarem dela. Ou seja, a pessoa está agindo de fachada. Sim. Né? Está fazendo para os outros ver, jogando para a galera. E isso dói, isso me corrompe assim, por dentro de uma maneira, eu fico indignado com essa situação. O que eu puder fazer, eu vou fazer, porque isso é um princípio bíblico, é um princípio, é um mandamento. Né? Eu carrego Cristo dentro de mim, igual o apóstolo Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu carrego Cristo, eu carrego o caminho, a verdade e a vida. E o que eu tenho feito de diferença na vida das pessoas, que diferença eu tenho causado na vida do próximo ou das pessoas? Eu atendo muitas pessoas que eu nem conheço, meu irmão. Pessoas que nunca falou comigo, acha o meu WhatsApp, manda mensagem. Estamos lá, né, Wilson? Ajudando, visitando. E nas casas que a gente tem ido, a gente tem orado. Não adianta você ir e falar, olha, Jesus te ama. Mas qual o ato de amor que eu tenho feito? Essa é a pergunta. Só de palavra é fácil. Só de palavra é fácil, mas a gente entrou numa casa, uma senhora ela veio falar com a gente, eu escutei nitidamente a barriga dela fazendo barulho. Aquilo doeu, eu peguei na mesma hora. O Wilson, pega lá pra gente, por favor. O Wilson foi lá, pegou e trouxemos. Você precisa ver a alegria da criançada quase avançando no saco porque tinha uma bolacha. Então isso dói, gente, isso dói. A fome não espera, sabe? Muitas pessoas passando dificuldades e a gente tem tentado levar uma certa provisão, um alívio para essas pessoas, e nós temos decretado Cristo naquelas casas. Glória a Deus. Cristo sobre a vida das pessoas. Resposta para todas as perguntas está em Cristo. Nós temos ministrado sobre a vida das pessoas. Eu, com muita educação, eu falo, olha, você me permite fazer uma oração? Ah, claro, sem problema. Eu e o Wilson, na mesma hora, olha, Senhor, em nome de Jesus, não são apenas nós que estamos entrando aqui, mas o Senhor entrou na frente. Então marca a vida dessas pessoas, cubra elas, proteja elas, não deixe faltar o pão de cada dia sobre essa casa e tal. E no final da oração a gente olha no semblante das pessoas, as pessoas chorando, sentindo a presença de... Aí, mesmo com Covid e tudo, a gente tem abraçado essas pessoas. Né? Quem é Covid-19 perto do Cristo que eu sirvo? E agora você se prepara que vai ter muita crítica. Não tem problema, mas eu tenho usado para o pessoal crítico, os mimimi aí de plantão, que gostam de acusar, criticar e tal. Nós temos levado álcool em gel, né, no carro e máscara no bolso constantemente. E a gente tem que tomar todos os cuidados, embora eu sei o Cristo que eu sirvo e da onde Deus me tirou. E se eu não morrer com 5 tiros, 38 e 9 órgãos operados, não é um simples Covid-19 que vai me afrontar e me paralisar. E eu também não movo por críticas, pode criticar à vontade, pode falar o que quiser. Eu sei da onde Deus me tirou e a obra que Ele tem para fazer na minha vida, e Ele me preparou esses anos todos. Não foi para me preocupar com críticas e acusações, e sim para fazer e levar o Evangelho e anunciar, entrar dentro das casas, suprir a necessidade dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Hoje com Moisés, conhecido aí como Moisés Pirulito, também o nosso irmão Wilson, né, conosco aqui falando a respeito da importância da igreja para a sociedade. Vamos, Moisés, como a igreja ou as igrejas podem estar ajudando aí o seu trabalho, querido? Olha, é simples. A gente tem acompanhado as comunidades de perto, inclusive não é só de Taubaté, viu, pessoal? Também tem Tremembé, a gente vai para o Aretama, em Pindamonhangaba, para vários lugares. Não é só aqui local. A nossa preocupação não é só aqui em Taubaté. A nossa preocupação é quem está precisando tem que ser ajudado. Glória a Deus. De alguma forma ou de outra. Muitas vezes entra pessoas através da página de Lagoinha, de Natividade da Serra, de Cunha, já entraram em contato com a página também de Guará, de Lorena, de outras cidades, e a gente de alguma forma ou de outra, sabendo, né, de como funciona o sistema, a gente procura ajudar, orientar as pessoas, procura a defensoria do seu município, olha, vai lá na Câmara Municipal, fala com fulano de tal, lá da sua cidade, olha, vai na secretaria tal e fala isso. Então a gente tem orientado, ajudado de alguma forma ou de outra. Então as igrejas hoje aqui de Taubaté que não têm um trabalho forte social ou gostaria de participar e de ajudar, a gente pode se unir a gente, né? Não temos uma placa de um projeto,
a gente não tem interesse de se aparecer. O interesse nosso é ajudar, né? É o lema: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, você que pode e gostaria de fazer parte, a sua assistência social da sua igreja, colocar uma pessoa para nos ajudar, arrecadar alimentos, mantimentos, roupas. Hoje, graças a Deus, a gente tem aí um depósito, né, Wilson? Com bastante roupas, agasalhos, cobertores, sapatos, calçados, sandálias, brinquedos, e a gente vai usando desse depósito e suprindo aquele que precisa. A única coisa que é muito difícil é a gente conseguir os mantimentos, né? Mantimentos, cesta básica. Mas a gente tem uma lista, hoje a nossa lista está em 220 pessoas, mais ou menos, famílias. Essas 220 famílias que não recebem auxílio do governo, não recebem cesta básica do município, não tem cadastro único, e a gente vai orientando e ajudando essas pessoas, suprindo, né, com cesta básica e tal, mas o ideal é ser assistido pelo poder público. E isso é uma outra característica nossa, de brigar por aqueles que não têm voz, brigar pelas pessoas que são indefesas, incapazes e tal. Por exemplo, hoje a gente vê várias irregularidades no nosso município, não só aqui como em outras cidades. Pessoas que pegam cesta básica e não precisam, vendem. Pessoas que pegam moradia, casa habitacional, apartamentos e depois está anunciando no Facebook, aí vendendo, trocando, alugando. É porque não precisava, não teve uma triagem, não teve uma fiscalização. Então a gente também faz esse tipo de trabalho, de fiscalizar, porque se tem um benefício, é para realmente quem precisa. Então, hoje ainda existe no nosso município pessoas que não precisam e pegam a cesta básica. Está tirando a oportunidade de outras pessoas que realmente precisam e não estão ainda inscritas no projeto ou no governo, né, no plano de governo. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito também, Luiz. A gente tem feito o trabalho de visita social, que é muito difícil. Não tem assistente social na cidade toda para visitar todo mundo. A demanda é muito grande para o tanto de oferta que tem. E também a gente auxilia isso. Pega os documentos das pessoas, tira o share, não tem como tirar share, vamos lá, Luiz, a gente vai, tira o share dos documentos, orienta, vai lá no cadastro único, faz esse cadastro, depois você me fala, a pessoa vai lá e faz, agora já fiz, e agora? Agora você vai lá no CTI, faz isso e aquilo, ou seja, a gente dá uma orientação, dá um norte para a pessoa. Então, só que isso tudo tem um tempo, uma burocracia muito grande. Hoje, para a pessoa passar por esse processo tudo, pode levar até 3 a 4 meses. Um processo desse. E esses 3, 4 meses a pessoa vai morrer de fome? Não. Para isso, graças a Deus, a gente tem conseguido suprir, ajudar, levar mantimento para várias pessoas, principalmente nesse período de pandemia, de quarentena, que as pessoas foi interrompido. A única fonte de sobrevivência que era o trabalho, era a venda, era isso e aquilo, e não estava podendo. Então, e essa pessoa não recebeu o auxílio do governo. E eu conheço pessoas que eram aposentadas, tem casa própria, tem carro, tem casa no nome, tudo, e está pegando auxílio do governo. Então, são várias injustiças sociais. Eu me preparei para isso. Eu fiz curso de 1 ano e meio da Defensoria Pública, eu fui estudar gestão pública, fiz faculdade de gestão pública, fiz faculdade de comunicação social, fiz pós-graduação em gerência de cidades, para poder saber como funciona o sistema e orientar essas pessoas. E uma mensagem para nós aí, Moisés? Vamos lá. Eu quero deixar uma mensagem simples. Como o Evangelho de Cristo também é simples. E o Evangelho de Deus é tão simples que às vezes a gente quer mirabolar muita coisa, quer incrementar algumas coisas, quer colocar paradigmas, incrementar algumas coisas, mas o Evangelho de Deus é tão simples. O Evangelho de Cristo Jesus é tão simples. E eu gostaria de deixar uma palavra para você nesta tarde. Não sei qual é o problema, a dificuldade que você tem enfrentado. Se ela é por ordem de financeira, ou saúde, ou separação, a ordem sentimental. Eu não sei qual problema você tem enfrentado, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Cristo é a solução desse problema. Glória a Deus. Pessoas têm procurado respostas no Google, no YouTube, em sites de pesquisas e buscas, sendo que a resposta muitas das vezes está lá dentro do seu quarto, dentro de uma gaveta que se chama Bíblia. A Bíblia Sagrada é um livro fechado, é um livro muito sábio, só que ela aberta, ela é a boca de Deus falando com você. E eu queria dar uma dica. Eu não sei qual é a religião sua, qual é a sua fé, a sua medida de fé, mas eu quero dizer para você, faça um teste,
no momento de desespero, de aflição, de luta, um momento de transtorno emocional, entra no seu quarto, fecha a porta dele, ajoelha na sua cama e fala com Cristo. Não importa as palavras que você vai usar. Pessoas procuram fazer orações usando o vocabulário mais culto que tem, e muitas das vezes essa oração não passa nem do céu, nem do teto da sua casa, nem do teto da igreja. Mas a oração sincera, ela pode tudo. E a oração sincera e reta e objetiva, ela pode muito em seus efeitos. Eu já vi pessoas serem curadas na minha frente. Eu já vi pessoas serem livradas da morte na minha frente. Então eu queria falar para você apenas isso. A oração sincera, ela pode muito em seus efeitos. Eu lembrei de um caso aqui agora, ali na Estiva. Eu estava participando do Instituto Gamaliel, ali de estudo bíblico e tal, com o pastor Mauro. E de repente a gente estava participando de uma aula ali e eu ouvi vários barulhos de tiro. Pá, 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 pá. Todos saíram correndo da quadra ali da Estiva, que estavam jogando bola. Todos saíram correndo, daí o pessoal fechou a porta, não queria deixar ninguém sair, ninguém entrar de medo, porque foi muito próximo ali o barulho de tiro. Enquanto todos estavam querendo fugir, sumir, eu estava querendo ir de encontro. Eu sentia esse desejo no meu coração de encontro àquela situação, ver o que estava acontecendo. Com muito custo consegui convencer eles a abrir o portão. Eu saí correndo, parece que pelo faro. E todos saíram correndo, não tinha mais ninguém. Eu fui na quadra, eu vi um corpo de um jovem, meu Deus, jogado na quadra. Uma poça de sangue. E todos com medo, e eu cheguei a ver, presenciar quem tinha feito a cena. Ele entrou num carro e saiu em disparada. A minha preocupação era com aquele jovem. E eu saí correndo naquela quadra, naquele momento, ajoelhei ali do lado. Eu senti um arrepio muito forte nas minhas pernas, no meu braço, no meu ouvido, no pé do pescoço, assim, na cabeça. Um arrepio de morte. Eu senti a morte ali. Meu Deus. E naquele momento, eu comecei a repreender essa morte. Falei, Senhor, pelo teu santo nome, que é sobre todos os nomes, pelo teu santo nome, dá uma chance para esse rapaz, igual o Senhor fez comigo. O Senhor me deu uma oportunidade naquele dia, e eu quero estender essa oportunidade sobre a vida desse jovem, que eu não sei quem é, eu não conheço, mas está aqui, e ele estava já dando os últimos suspiros, agonizando, já estava soltando sangue pela boca, pelo ouvido. Eu falei, repreendi a morte, falei, Senhor, dá uma oportunidade para esse jovem de conhecer o teu amor e a tua palavra. Nesse momento, pelo amor do teu evangelho. Pode muitos não acreditar e achar que esses são os últimos momentos de suspiro da vida dele. Mas eu quero decretar vida sobre essa morte. Eu quero decretar vida sobre a vida dele. Faça que ele me ouça agora nesse momento. E eu repreendo a morte em nome do Senhor Jesus. Começou a juntar gente em volta de tudo quanto é lugar ali. Os rapazes que estavam jogando bola começaram a voltar. O pessoal do Instituto Gamaliel começou a ir ali do lado. E eu ali ajoelhado no meio daquele sangue, orando com ele. Ele voltou com tudo, começou a respirar e começou a falar, tá doendo muito, tá doendo e tal. Aí, com muito custo, começou a chegar um enfermeiro e tal. Eu sou enfermeiro, deixa eu dar uma olhada e tal. Começou a estancar o sangue ali. Deu tempo do resgate chegar, colocar ele na viatura e levar ele embora. Depois de mais de uma semana, um vizinho que era dali, que tinha o meu contato nas redes sociais, entrou em contato comigo e falou que ele tinha sido operado e estava vivo. Graças a Deus. Então a oração pode muito em seus efeitos, desde que ela seja sincera e objetiva. E eu quero trazer essa palavra para você nesta tarde. Não importa o problema que você está enfrentando, importa que Cristo é a solução. E se você ser sincero e objetivo com ele, ele pode atender e mudar a sua situação. Tá bom? E amém. Moisés, muito obrigado, Deus abençoe. Wilson, muito obrigado, que Deus abençoe.